Marcos capítulo 10, versículo 45 diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém. Podem tomar vossos assentos. No Evangelho de Mateus, Jesus é conhecido como Rei. No Evangelho de Lucas, Jesus é conhecido como o Filho do Homem. No Evangelho de João, Jesus é conhecido como o Cordeiro de Deus, ou o Filho de Deus. Mas no Evangelho de Marcos, Jesus é conhecido pelo título, o servo sofredor. A maior grandeza e qualidade de um homem que quer ser referência na família, na sociedade ou na igreja, a maior qualidade é a prática do serviço. E o Senhor Jesus, como o homem mais nobre que já existiu aqui, fez da qualidade e da virtude mais nobre a sua marca principal. E qual é a marca preponderante, distintiva de Jesus? É o que o Senhor Jesus viveu uma vida de prestação de serviço. Jesus viveu para servir. Jesus, ele serviu ao Pai fazendo da vontade do Pai a sua própria vontade. É muito interessante porque nos 4 evangelhos nós sempre encontramos Jesus deixando claro que ele não fazia a vontade do mundo, que ele não fazia a vontade de Roma, que ele não fazia a vontade de Moisés, que ele não fazia a vontade do judaísmo, ele não fazia a sua própria vontade, ele não fazia a vontade dos seus pares ou dos pares do seu tempo. Jesus sempre serviu fazendo a vontade de Deus. Agora, Jesus não serviu apenas a Deus fazendo a sua vontade. Jesus também serviu Maria e José. José e Maria, os seus pais terrenos, seus pais naturais. E como é que Jesus serviu José e Maria? Jesus serviu José e Maria sendo em tudo sujeito a eles. A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 2, que Jesus crescia em estatura e em graça e em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. E Jesus era em tudo sujeito aos seus pais. Então Jesus viveu uma vida não de rebeldia, viveu uma vida não de recalcitrância. Jesus viveu uma vida de serviço doméstico, de empenho doméstico, de entrega doméstica. Jesus viveu servindo José e Maria. Jesus não serviu apenas a Deus fazendo a sua vontade, e não serviu apenas Maria e José sendo-lhes sujeito em tudo. Jesus também, ele serviu os seus amigos, os seus discípulos. E como é que Jesus serviu os discípulos? Em primeiro lugar, colocando-se numa posição de pedagogo, colocando-se numa posição de aio, colocando-se numa posição de rabi, de rabone, de mestre, de instrutor. Jesus, ele serviu os discípulos, ensinando os discípulos incansavelmente. Jesus os ensinou de forma teórica, Jesus os ensinou de forma prática, Jesus os ensinou de perto e os ensinou estando à distância. Jesus os ensinou mesmo estando em vida, e depois de morto e ressurreto, Jesus continuou ensinando os seus discípulos e servindo aos seus discípulos nesse mistério glorioso que é o mistério do ensino, da pedagogia.
Jesus, ele também serviu os doentes. E como é que Jesus serviu os doentes? Curando-lhes todas as enfermidades. Sejam enfermidades da mente, sejam enfermidades emocionais, afetivas, sejam enfermidades físicas, biológicas, orgânicas, fisiológicas. Jesus curou os doentes, servindo os doentes. Aliás, o Senhor Jesus não serviu apenas a Deus, ele não serviu apenas aos seus pais biológicos, ele não serviu apenas aos seus amigos e discípulos, ele não serviu apenas os doentes, ele serviu também os possessos de demônios, pessoas que eram possessas de demônios, pessoas que eram oprimidas por forças do mal, por espíritos caídos, por legiões, pessoas que eram escravizadas, dominadas, pessoas que eram tomadas pelos demônios e que já tinham buscado inúmeros meios de exorcismo daqueles demônios e não tinham obtido êxito. Quando encontraram com Jesus, encontraram em Jesus o serviço da libertação. Jesus libertou os possessos de demônios. Jesus também serviu aos famintos, pessoas que estavam sofrendo de inanição, de fome, de carência de pão, de hipossuficiência de pão, pessoas que estavam ficando necessitadas de atender a necessidade mais primária do homem, que é a comida. Jesus atendeu aos famintos. E como ele atendeu aos famintos? Dando-lhes pão. Jesus multiplicou o pão para as multidões e ele alimentou as multidões. Jesus serviu os amargurados, pessoas amarguradas, pessoas aflitas, pessoas decepcionadas, desencorajadas, pessoas desalentadas, pessoas desarranjadas, pessoas desencontradas, pessoas em conflito, pessoas que estavam passando por crises terríveis. O Senhor Jesus, quando teve contato com essas pessoas, não se esquivou delas, ele não fingiu que elas não existiam, ele não passou de largo, ele não as discriminou, ele também não marginalizou, ele também não tratou de forma preconceituosa. Pelo contrário, Jesus, quanto aos amargurados, serviu sarando-lhes as feridas da alma. Jesus, ele serviu a humanidade, serviu a cada um de nós. E como ele nos serviu? Serviu-nos colocando-se na cruz do Calvário no nosso lugar. A morte de Jesus, ela é uma morte expiatória, e ela é expiatória porque ela perdoa pecados, mas ela não é só expiatória e perdoa pecados, ela também é uma morte vicária. E em que consiste a vicariedade da morte de Jesus? A vicariedade da morte de Jesus está no fato de que ali ele estava substituindo a cada um de nós. Quem merecia a cruz era cada um de nós, era a humanidade, eram os homens, mas Jesus, ao nos servir, tomou o nosso lugar lá no Gólgota e deu o último dos brados. Está consumado. A obra da redenção, a obra da salvação, a obra da regeneração está consumada. Jesus, ele viveu uma vida de serviço. O que significa servir? Servir significa trabalhar em favor de alguém. Servir significa trabalhar em favor de uma instituição. Servir significa trabalhar em favor de uma ideia. Servir significa laborar em favor de uma causa. Servir é você trabalhar. Outro define servir como: servir é encarregar-se do funcionamento e da atividade e encarregar-se de alguma coisa. Quando eu estou servindo, eu estou trabalhando, laborando, lavrando, eu estou me debruçando, eu estou me entregando. Mas quando eu estou servindo, eu também estou assumindo responsabilidades, eu estou me encarregando de determinadas coisas, pessoas, causas, instituições, funções,
atividades, e o Senhor Jesus, Ele nos deu esse exemplo maravilhoso, que é o exemplo do trabalho. Aliás, Jesus falou: o meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. O Senhor Jesus, Ele viveu uma vida de trabalho. Aliás, em Isaías 53, falando sobre Jesus, diz que Ele seria conhecido como o homem de dores, o homem de trabalho, o homem do labor, o homem das mãos marcadas pelo trabalho e pela aflição. Mas Jesus não só trabalhou, Ele também se encarregou de pessoas, encarregou-se de circunstâncias, encarregou-se de missões e de atividades. Jesus viveu a sua vida para servir. Nós devemos aprender com este exemplo, nós devemos aprender com esta mensagem que exala da vida de Jesus. E que mensagem é essa? De que a nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs, só tem sentido, só tem razão de ser, só tem significado, se nós, a exemplo do nosso Mestre, vivermos uma vida de serviço para a glória e para louvor do nome do Senhor. Lembremos que a maior grandeza e qualidade de um ser humano que quer ser referência na família, na sociedade e na igreja, a maior de todas as qualidades é o serviço. Você pode ter muito dinheiro, você pode ter muito estudo, você pode ter uma formação invejável, mas se você não se debruça, não se dedica de forma autêntica a servir, tudo isso está sendo uma perda de tempo para você. Você vai passar e não vai deixar nenhuma saudade. Mas se você talvez não tiver tanto recurso, não tiver tanta capacidade intelectual, mas tiver o seu coração e a sua mente inclinados ao serviço, assim diz o Senhor para você: eu vou operar propósitos, desígnios, através da sua vida eu vou marcar geração para a glória do Senhor. O apóstolo São Paulo fez de Jesus o seu próprio exemplo. E quando que Paulo fez de Jesus o seu próprio exemplo? Quando Paulo também começou a servir. E há na Bíblia uma síntese dos múltiplos, dos diversos, dos amplos serviços que Paulo prestou. Esta lista está em 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículos 24 até o 27. Aqui está, nas palavras do próprio apóstolo Paulo, uma dissertação, uma exposição a respeito dos seus múltiplos serviços, copiando Jesus, o seu Senhor. E aí ele diz: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, mais do que eles, em perigo de morte, eu estive muitas vezes. Eu recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes eu fui açoitado com varas. 1 vez eu fui apedrejado. 3 vezes eu sofri naufrágio. 1 noite, 1 dia, eu passei num abismo. Em viagem, eu tive muitas vezes, em perigos de rios, perigos de salteadores, perigos daqueles que eram da minha nação, perigos dos gentios, em perigos na cidade, perigos no deserto, no campo, perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias. Muitas vezes eu estive com fome, com sede, eu estive em jejum forçado, compulsório. Muitas vezes eu estive em frio e eu estive em nudez, mas eu não fiz nada mais do que o meu Senhor sempre fez, que é viver uma vida para servir. Aleluia, glória a Deus. E é interessante que depois que Paulo toma essa postura de ele mesmo copiar Jesus e viver esse serviço em sua vida, ele ganha autoridade, e aí ele indica para nós, a igreja, para nós, os seus aprendizes, para nós, os seus imitadores. Paulo diz para nós:
o que está em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, quando ele fala: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. E aí, a partir disso, ele começa a descrever o estado servil de Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se na quenoses e assumiu a forma de homem. E achado na forma de homem, ele não se ensoberbeceu, e ele reduziu-se à forma de servo, e achado na forma de servo, ele serviu, e ele serviu até gastar toda a sua vida, ele serviu até a morte. E quando ele foi escolher, que ele tinha a autoridade para escolher o perfil da sua morte, ele não escolheu a morte nobre, ele não escolheu a morte de gala, a morte da nobreza, da realeza, da aristocracia, da elite, não, ele escolheu a mais vergonhosa, a mais vexatória, a mais humilhante forma de morte. Ele escolheu a morte de cruz, fazendo-se maldição por todos nós. E aqui Paulo diz: mas quando Deus viu os seus múltiplos trabalhos, a sua fadiga e os seus esforços, Deus se levantou do trono e o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é acima de todos os nomes, diante do qual se prostram os joelhos dos céus, da terra e debaixo da terra. Paulo está dizendo, irmãos, olha, queridos irmãos, Jesus serviu, eu servi, e vocês também precisam viver uma vida de serviço, uma vida de trabalho, uma vida de dedicação, uma vida de entrega, uma vida, irmãos, aleluias, cristã com sentido. E essa vida cristã com sentido quer dizer uma vida de serviço. Conta-se a anedota que um velório, o pastor estava fazendo lá o culto fúnebre, e ele começou a falar do decujus, dizendo: estava ali um homem bom, trabalhador, bom empregado, pontual em seus horários, cumpridor das suas palavras, honesto em tudo. Diz que a viúva parou de chorar, cutucou o filho e disse: vai ver se é seu pai que está ali, porque seu pai não preenche essas características. Quem não vive uma vida de dedicação, de esmero, de labor e de trabalho, passa nessa vida e não deixa menor lembrança. Mas aquele que copia Jesus e que copia os heróis de Deus, sobre os ombros dos quais nós estamos assentados, quem vive para servir, marca a sua geração, marca a sua igreja e marca a sua família. Levante a sua mão, eu quero deixar essa palavra para você. Deus vai encher você de ânimo, Deus vai encher você de graça, de força mental, emocional, espiritual, física. Deus vai te dotar de talentos, Deus vai te instrumentalizar de virtudes, e você vai poder servir na obra de Deus, até marcar essa geração para a glória do Senhor. Levante mais alta a mão, levante a face, levante a voz, abra sua boca e se há fôlego em você, dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Aleluias, 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 aleluias. A vida cristã é servir. Primeiro, servir a Deus. E como é que a gente serve a Deus? A gente serve a Deus dando glórias a Deus. Porque em Romanos capítulo 4, versículo 20 diz: e não duvidou Abraão da promessa de Deus, não deixando a incredulidade tomar conta do seu coração, mas Abraão foi fortificado na fé, quando ele dava glória a Deus. Para que nós estamos aqui nesse mundo, irmãos?
Por que que uns vão viver 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 80 anos? Para quê? Nós estamos aqui para que a nossa vida, como disse o frei agostiniano Martinho Lutero, seja uma doxologia viva, uma adoração ambulante, de modo que aonde passarmos, exalemos o bom cheiro de Cristo e do louvor perfeito a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós estamos aqui para dar glória a Deus, estamos aqui para dar aleluias ao seu nome, estamos aqui, aleluias, para que o nome do Senhor seja cantado, louvado, adorado, celebrado, engrandecido, aclamado, escrito, poetizado, que o nome do Senhor seja enaltecido entre os anjos, arcanjos, querubins, serafins, Satanás, seus demônios, aleluias, pelo passado, pelo presente, pelo futuro, pela vida, pela morte, pela bênção, pela maldição, pela cura, pela doença. Nós estamos aqui para dar glória a Deus e dizer: em mim o nome do Senhor é louvado, em mim o nome do Senhor é adorado, em mim o nome do Senhor é engrandecido, em mim o nome do Senhor é bendito. Nós estamos aqui para servir a Deus, dando glória a Deus. Glória a Deus e glória a Deus. A Bíblia fala que o Herodes morreu tragicamente, por quê mesmo? Porque não deu glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Tem gente que espera o ambiente adequado para dar glória a Deus. Tem gente que espera a condição mais favorável para dar glória a Deus. Não, queridos irmãos, o que deve ecoar em nosso interior é o exemplo de Jó. Vim para este mundo e sairei dele. Aleluias, Deus deu e Deus tirou, mas em todo tempo, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Levante a sua mão, levante a sua face, levante a tua voz, dê uma palavra, aleluias, manifeste uma expressão de adoração, diga que você o ama, diga que Ele é glorioso, diga que Ele é a razão da sua vida, diga que você está aqui porque tudo é dEle, por Ele e para Ele, diga que a sua família é dEle, a sua vida é dEle, seus projetos são dEle, seus sonhos são dEle, aleluia, diga que seu ministério é dEle, tudo é dEle, eu estou aqui para servi-lo, dando glórias ao seu nome. Como é que a gente serve? Serve dando glória a Deus, servir a Deus dando glória a Deus. Mas nós não podemos servir apenas a Deus, nós devemos servir a nós mesmos. Você precisa se autosservir. E como é que você se autosserve? Dando para você mesmo o maior de todos os presentes. Uma frase que se tornou popular em nossos dias é a frase: eu comprarei, terei, obterei, porque eu mereço. Eu mereço. Vou dar isso para mim mesmo porque eu mereço. A minha esposa de vez em quando vem com esse golpe lá em casa. Eu mereço, né, amor? Eu mereço. A gente tem juízo, né? Eu mereço. Sabe o que você merece? E qual é a virtude que você deve dar para si mesmo? É a salvação em Jesus Cristo. Martinho Lutero, ele dizia o seguinte: o maior presente que uma alma pode dar para si mesma é a sua salvação em Cristo. E como é que a gente faz isso? Largando todas as pérolas e adquirindo a pérola de maior valor, que é Jesus, o nosso Salvador. Talvez você já deu para si mesmo muitos presentes, já deu tênis, já deu camiseta, já deu calça, já deu saia, já deu roupa, já deu vestido, já deu corte de cabelo, já deu não sei o que, já deu carro, já deu viagem. Mas eu quero dizer para você que de todas as bênçãos com as quais você se auto-abençoou, se abençoe com a maior das bênçãos, a pessoa bendita e gloriosa de Jesus, dizendo: Jesus é meu, Jesus é meu, eu tomo posse de Jesus, eu recebo Jesus e a salvação que Jesus dá.
Nós devemos servir a Deus, dando glória a Deus. Nós devemos servir a nós mesmos, nos dando salvação, no sentido de que devemos abraçar Jesus para obter a salvação. Mas nós devemos servir também a nossa família. E como é que a gente serve a nossa família? A gente serve a família cumprindo o nosso papel. E onde que está esses papéis? Qual o texto bíblico que descreve os papéis? Por exemplo, Efésios 5:23 fala do marido. O marido serve a família quando ele ama a esposa como Cristo amou a igreja, e ele se entrega para a esposa como Cristo se entregou pela igreja. Aqui, cumprindo o seu papel, o marido serve a esposa e serve a família. Como é que a esposa serve a família? Está lá em Efésios 5:23 em diante, quando Paulo diz: a mulher, por outro lado, deve ser submissa ao marido. E a mulher deve ser submissa ao marido, como a igreja é submissa a Cristo. E ela deve entender que ela deve servir o marido. Ela deve orar para que o marido saiba conduzir bem a casa, para que o marido saiba conduzir bem o lar. Nós estamos vivendo numa sociedade pós-moderna, em que há o tal do empoderamento feminino. E esse empoderamento feminino não restringe-se apenas a abrir espaços políticos, sociais, de emprego, nos negócios para as mulheres, mas também quer fazer com que esse papel da mulher que as Escrituras descrevem seja esquecido, e a mulher assuma uma posição e sofra por assumir essa posição que não é dela. Isso não é servir a família. Servir a família é cada um cumprir o seu papel. O marido amar, e amar de forma tão profunda, que ele faça com que a mulher lhe sirva, e lhe sirva de forma tão grata, como é grata a Jesus. Como é que a gente deve servir a família? Se você é pai, você não deve irritar os filhos. Você deve olhar para os filhos, respeitar as fases dele, respeitar os gostos, respeitar o desenvolvimento dele. Você deve enxergar nos filhos as suas potencialidades. Você deve abençoar os filhos, e você deve entesourar os filhos. A palavra diz assim: não são os filhos que entesouram os pais, mas são os pais que entesouram para os filhos. Então, quando é que eu cumpro o meu papel para com o Dudu, para com a Moniquinha? Quando eu interpreto-os, quando eu os enriqueço, quando eu os favoreço, quando eu os abençoo, quando eu respeito cada fase da vida deles. Como é que o filho cumpre o seu papel? Honrando pai e mãe, honrando os pais, obedecendo os pais, servindo os pais. Eu falo muito para jovens lá, Wilson e pastor Josias, eu falo bastante lá para os adolescentes, e eu sempre digo: não adianta vir aqui na igreja e ficar pulando de um pé só, sair aqui com o ministério do helicóptero, como diz o pastor Marcos Santos, o ministério do radinho de pilha. Não adianta. Se lá na sua casa você não tem coragem de arrumar sua cama, se lá na sua casa você não tem coragem de lavar uma louça, de passar uma roupa, a sua mãe e o seu pai têm dupla, tripla jornada de trabalho, e você fica em casa o dia todo só assistindo, né? Só maratonando na Netflix e nos serviços de streaming, e não consegue servir a sua casa, e aí depois vem aqui para a igreja achar que está servindo. Não, senhores, nós servimos quando nós cumprimos o nosso papel. Não existe mistério nisso. Se o marido ama a esposa, se a esposa é submissa ao marido, se os pais, eles cuidam dos filhos e os filhos honram os pais, nós estamos com isso servindo a família. Nós devemos servir a igreja. E como é que a gente deve servir a igreja? Deve servir a igreja no trabalho do Senhor, cantando, pregando, ensinando, escrevendo, evangelizando, operando as missões, servindo na parte operacional da igreja, louvando, dando
o que você tem para a glória do Senhor, e se lembrando de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nós estamos aqui para servir a Deus, estamos aqui para servir a nós mesmos, a nossa família, a igreja, mas estamos, sobretudo, para servir também a sociedade. E na sociedade nós devemos servir na obra da caridade, na obra da filantropia, na obra da beneficência. Como é que a gente serve na obra da caridade? É simples: cuidando do pobre, sem destratá-lo, sem discriminá-lo, sem fazer acepção de pessoa, cuidando das viúvas e dos viúvos, entendendo a respeito da sua carência emocional, das suas necessidades de receber oração, palavras de incentivo, de apoio, cuidando dos órfãos. A igreja também tem seus órfãos, e nós devemos olhar para os órfãos e nos dedicar a eles, cuidando dos estrangeiros, daqueles que vêm de fora, daqueles que seus países estão em guerra, e eles acabam entrando em nosso país e estão pelas nossas ruas, estão em nossos bairros, estão nos ambientes de convivência. Nós devemos servir nessa obra da caridade, cuidando dos estrangeiros, cuidando do ignorante, daquele que não tem conhecimento. Lá no livro de Deuteronômio diz assim, que se você colocar uma pedra de tropeço no caminho do cego, Deus se levantará do seu trono e vingará o que você fizer contra o cego. O indivíduo, às vezes, ele não é cego fisicamente, mas ele é cego no intelecto. Ele não enxerga o que você enxerga, ele não vê como você vê, ele não tem a destreza que você tem, ele não tem a experiência, ele é ignorante. E o que é que você deve fazer? Você deve erguer esse ignorante, você deve exaltar esse ignorante, você deve incentivá-lo. Eu louvo a Deus, irmãos, porque eu cheguei na igreja, na minha infância, sempre fui criado na igreja, mas na adolescência saí, aí depois voltei para a igreja, e a gente não tinha condições de estudar, eu não tive condições de estudar, e eu me lembro que eu vim para a igreja, na minha adolescência, cheguei na igreja, eu conheci um irmão, que ele falou assim: você quer crescer, filho? Eu falei: quero. Aí ele me deu um monte de livro, Josias, falou: vai ler. Falou: você sabe ler? Eu falei: sei ler. Sabe ler e escrever alguma coisa? Eu falei: sei. Falei: então vai ler. E eu fui me tornando um autodidata. Depois na igreja surgiu um irmão, Mário Lúcio Breder, que chamou os irmãos da igreja e falou assim: sábado eu quero quem não terminou o ensino fundamental nem o médio aqui, porque eu vou dar uma aula aqui preparatória para a prova do ENSEJA, do SISU, de eliminação de matéria. Você faça uma inscrição lá. E ele veio com o computadorzinho dele, sentou com cada irmão, e eu estava no meio, fez a nossa inscrição, nos deu aula. Quando foi o dia da prova, ele passou nas escolas com os irmãos, dando apoio e incentivo. Depois a gente se formou, aleluias, glória a Deus. Foi na igreja que eu estava lá formado, e de repente chegou um pastor amigo meu, pegou um prospecto assim, de faculdade, e disse assim: você tem estudo superior? Eu falei: não. Aí eu falei: não tem não. Escolhe um curso aqui. Aí eu: mas como assim? Eu falei: não, Deus falou para mim, para eu te abençoar, eu vou te abençoar, eu vou pagar a faculdade para você. Foi a igreja. Quando eu terminei o meu curso de Direito, veio um irmão para mim e disse assim: você precisa de uma especialização, porque se você ficar só com o curso de Direito é pouco, a gente já sai da faculdade com um conhecimento defasado. Aí pagou
pós-graduação para mim. É da igreja. Você está entendendo o que eu estou falando? É da igreja. Quando você vê um ignorante, não critica, não humilha, não marginaliza, não discrimina, dá a mão para ele e diz assim: Deus vai me ajudar a ajudar você na sua formação, no seu desenvolvimento, no seu crescimento, na sua evolução, no seu progresso. E fique tranquilo, porque nenhum trabalho é vão no Senhor. Deus vai ver os seus esforços e a sua dedicação. Servir na obra da caridade, cuidando do enfermo, visitando no leito, cuidando do caído, cuidando do desanimado, cuidando dos mal amados e cuidando dos excluídos, dos marginalizados e dos perseguidos. Queridos irmãos, que nós esta noite ouçamos a voz de Deus ecoando em nosso coração, dizendo para nós: sirva, faz alguma coisa, opera alguma obra, e fique tranquilo, porque o Senhor há de recompensar você. Fique em paz, o Senhor há de pagar com juros e correção a cada uma das suas horas dedicadas por pessoas, dedicadas em favor da igreja, dedicadas em favor da sua família. Urabacanda aramahai, lamanaracanda aramahai. Eu venho de uma família que o meu pai era um alcoólatra, e o meu pai tomava umas canjibrinas, e quando ele tomava umas canjibrinas, ele ficava mais para lá do que para cá. E aí sabe o que acontecia com ele? Ele ia dormir nas praças, e as pessoas passavam e me avisavam na igreja: seu pai está lá na praça, lá não sei quando. E ele fugia de casa, ficava uns dias. Sabe o que eu fazia? Não foi uma nem duas vezes, não. Eu fiz isso várias vezes. Eu saía do culto e ia lá buscar meu pai, sentava ele no último banco e dizia para um obreiro: segura o homem para mim. Depois levava para casa e o Eduardo me ajudava a dar banho nele, trocava ele. A minha mãe tinha separado dele, estava uma guerra, e eu fui fazendo esse serviço. Eu fiquei 12 anos fazendo esse serviço. Ele fugiu de mim muitas vezes, mas eu sempre ia atrás. Não interessava onde ele ia, eu ia atrás. Várias vezes. Uma certa vez a minha mãe olhou para mim e disse assim: Henrique, estou sentindo de Deus de voltar com seu pai, o que você acha? Falei: eu acho coisa maravilhosa a senhora voltar com o pai. Claro, né? Aí ela disse: você me ajuda nisso aí? Eu falei: ajudo. Ele se organizou na vida, veio para a igreja, ficou ainda uns 6 anos limpo dentro da igreja, e no ano passado o Senhor o recolheu. Fala para o seu irmão: vale a pena servir. Diga: vale a pena servir. Uma hora a recompensa vem, uma hora o resultado vem, uma hora o resultado chega. Aleluia, glória a Deus. Ah, mas ele está lá, não sei o que. Mas é a sua família. Você não pode abrir mão da sua família. Você não pode escolher qual família você vai nascer, mas você pode escolher se você vai ser uma influência boa nessa família. Você pode escolher se você vai ajudar as pessoas dessa família a serem melhores. E se você tomar essa posição, assim diz o Senhor para você: eu vou cuidar da sua família por sua causa. Eu vou cuidar dos seus por sua causa. Quantos acreditam nisso? Levante a mão. Levante a face, levante a face, levante a voz, abra a sua boca. Deus está dizendo: eu vou transformar famílias. Oracandore manaracandore manaramai, labanda churamai. Aleluias, aleluias, aleluias. Nós precisamos servir como Cristo serviu, como Paulo serviu, como os heróis de Deus serviram. Nós precisamos servir. Agora, para terminar, esse serviço não pode ser um serviço sem qualidades. Ele precisa ser um serviço que tenha acoplado nele algumas qualidades. Então vamos ver quais devem ser as qualidades que precisam compor o nosso serviço. Então nós precisamos servir, mas em primeiro lugar, servir de forma discreta. Porque Jesus falou que aquilo que a mão direita faz,
a mão esquerda não pode ficar sabendo. Quem serve e solta fogos, já recebeu o seu galardão nessa terra, disse o Senhor. Quem serve e posta nas redes sociais, já recebeu o seu galardão nessa terra. Mas aquele que serve de forma discreta, o Deus que nos vê no secreto, nos recompensará em público, para louvor da sua glória. Sirva de forma discreta, sirva na miúda, sirva de biquinho calado, porque se o pastor não vê, porque se a igreja não vê, porque se os seus pares não veem, assim diz o Senhor para você: os meus olhos, fiquem em paz, são como chamas de fogo, e os olhos a tudo penetra. Aleluias! Eu estou vendo você servindo. Continua servindo de forma discreta. Aleluias, glória a Deus. O nosso serviço deve ser um serviço discreto. Esses dias eu estava assistindo uma reportagem e eu fiquei maravilhado com o Milton Neves. A esposa dele faleceu de câncer. E a esposa do Milton Neves faleceu de câncer, mas ela teve a oportunidade em vida, de forma muito discreta. Ele não fala muito de Muzambinho. Quem conhece aqui sabe que ele fala muito de Muzambinho. Muzambinho é lá em Minas, né? E aí ele fala de Muzambinho. Tinham os pacientes oncológicos de Muzambinho, que tinham que se dirigir para uma cidade lá próxima, para fazer o tratamento de oncologia, o tratamento com câncer, do câncer. E o que acontecia? Essas pessoas eram levadas, deixadas na praça pública da cidade, e ficavam o dia todo lá. Quem não tinha dinheiro para tomar café, para almoçar, para tomar o café da tarde, nem nada, e no final do dia vinha um carro e levava embora. O que o Milton Neves fez com a esposa? Milton Neves foi lá nessa cidade, comprou uma casa, criou uma associação, e ele recebeu esse pessoal lá, durante anos a fio, e a própria esposa dele esteve nessa casa para tratar de câncer. Quando a gente trabalha, a gente precisa trabalhar de forma discreta. Quando souberem que o nosso nome está envolvido, talvez a gente não esteja mais aqui, mas a nossa obra ecoará, e ela ecoará para toda a eternidade. O nosso serviço não deve ser apenas discreto, deve ser um serviço alegre. Nós devemos servir de forma alegre. O bem não é pesado. O fazer alguma coisa não deve ser um peso, não deve ser uma amargura, uma angústia. Porque se nós fazemos com tristeza, não dá certo nem dar oferta. Porque a Bíblia diz lá que cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza e nem por necessidade. Nem Deus aceita aquilo que você dá para Ele com tristeza. Quando nós fazemos as coisas, nós precisamos fazer com alegria. Se você, quando dá uma cesta básica para alguém, você sente um peso no seu coração, você precisa levar esse sentimento seu a Cristo em oração. Se você, quando pega uma pessoa e leva essa pessoa para comprar uma roupa para ela, e você vai lá e gasta um valor lá com a pessoa, e no final do dia você está com pesar na alma por aquele bem, você precisa levar esse sentimento à oração diante de Deus. Porque o nosso sentimento quando fazemos o bem deve ser um sentimento de alegria, porque Deus nos abençoou a ponto de conseguirmos fazer pelos outros também. Nas palavras de Lucas em Atos, melhor coisa é dar do que receber. Maior é aquele que serve do que aquele que é servido. Tenha alegria no seu coração, em nome de Jesus, a cada vez que você fizer o bem. Você está proibido de fazer uma coisa legal com tristeza. Se você chama alguém para comer na sua casa,
E essa pessoa come muito, como eu, por exemplo. E no final do dia você está com o coração pesado, você precisa levar esse sentimento a Deus. Você deve fazer como fazia um pastor amigo meu lá de Carapicuíba, quando ele queria tratar alguma coisa assim que era delicada com os irmãos da igreja, com os obreiros, e os obreiros estavam bravos. Aí ele falava para o obreiro: vem em casa. Chamava o obreiro. Quando o obreiro chegava lá: pois não, pastor, pode falar o assunto. Não, meu filho, senta aí, já tomou água? Toma uma água. Dava uma água para ele. Você gosta de suco de quê, meu filho? Fazia um suco para ele. Aí falava para a esposa: traz um docinho de leite com queijinho lá. Dava um docinho, ia quebrando ele. Depois traz umas azeitonas pretas lá para ele. Também traz um queijo assim, com alguma coisa. Dá um almocinho para ele. Depois ele falava: Henrique, quando eu vou tratar os casos, o rapaz está uma seda. Ele está tão pesado. Ele está tão pesado que ele não tem nem força para falar mais nada. Ele aceita tudo. Não pode ter peso no coração. Aleluia, quando a gente faz o bem. Coloca um sorriso nessa face. Alegra a tua alma. Reprima essa voz de choro. Porque o Senhor está dizendo: não vai te fazer falta. Não vai te fazer falta. Não vai te fazer falta. Eu vou abrir outra porta para você. Eu vou entrar com providência para você. Eu vou socorrer você. Abre essa mão e libera isso aí, porque Deus está dizendo: fica tranquilo, eu cuidei de você até aqui, eu vou continuar cuidando. Eu vou continuar mantendo você. Eu vou continuar sendo o seu pastor. Para ir terminando aqui, o nosso serviço não deve ser apenas um serviço discreto e alegre, mas deve ser também de forma desinteressada. Você não pode servir como se estivesse barganhando, mercantilizando. O bem verdadeiro, ele não espera recompensa, porque o bem verdadeiro está no simples doar. No simples doar. Pelo amor de Deus, quem dá com segundas intenções já recebeu suas recompensas nessa terra. Nós precisamos ter pureza no nosso coração quando a gente faz o bem e entregar dizendo: Senhor, aleluia, essa pessoa não tem como me devolver, mas eu sei que há um Deus nos céus que cuida de mim. E por fim, o nosso serviço deve ser um serviço de forma a agradar a Deus, porque 1 Coríntios capítulo de número 10, versículo 31, diz assim: quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, que tudo seja feito para a glória de Deus. Que o seu serviço louve a Deus, que o seu serviço seja um serviço discreto, que o seu serviço seja um serviço alegre, que o seu serviço seja um serviço desinteressado e que o seu serviço redunde na adoração ao Senhor. Muito obrigado, pastor Josias. Deus abençoe, irmãos.